Então, esse problema 2, ele diz o seguinte: a figura abaixo representa o brinquedo Pyramix. Ele tem a forma de um tetraedro regular, com cada face dividida em 9 triângulos equiláteros congruentes. Se a partir de cada vértice for retirada uma pirâmide regular, cuja aresta é 1/3 da aresta do brinquedo, restará um novo sólido. A razão entre as superfícies totais desse sólido e do Pyramix equivale a... Então, primeiro ele fala que aqui tem 9 triângulos, né? E esses triângulos que estão aqui, ó, cada um deles, ele diz que é 1/3 exato da aresta total. Então, para facilitar os cálculos, eu vou dizer o seguinte: eu vou dizer que a aresta mede 3 e, consequentemente, tudo vai medir 1 aqui, ó, só para facilitar os cálculos. Mas eu poderia ter colocado 1 e todas as outras medidas medir 1/3. Mas fazendo assim, você vai perceber que as contas ficarão mais fáceis. Então, consequentemente, ó, toda essa medida aqui mede 3, ó, toda ela. E cada uma dessas mede 1, certo? Só para facilitar os cálculos. Ele diz que vai de cada vértice, ó, de cada vértice são... É muito sensível esse pedacinho da tela. De cada vértice, ele diz que vai tirar uma pirâmide. Quer dizer, vai fazer um corte bem aqui e vai tirar uma pirâmide. Vai fazer outro corte aqui, tirar outra pirâmide. Outro corte aqui, tirar a pirâmide. E também tirar essa pirâmide que está no bico aqui, ó. Toda ela, certo? E aí vai sobrar só um sólido que vai ficar só com essas tampinhas aqui, ó. Cada frente vai ficar dessa maneira aqui, ó. Um hexágono. Deixa eu tentar fazer um hexágono mais bonito aqui. Depois de tiradas, vão sobrar essas frentes aqui que são no formato de hexágonos, certo? E aí o que ele diz? Ele quer que você calcule a área total da nova figura e divida pela área total da figura antiga, sem os cortes, porque ele diz aqui no final, olha, a razão dá uma ideia de fração. A razão entre as superfícies totais desse sólido novo, ó, do sólido novo, dividido pelo sólido antigo. Porque ele diz desse sólido, dando a ideia de que é o atual, após os cortes, e do Pyramix, quer dizer, que é o antigo. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. A gente vai calcular a área da figura antiga e a área da figura nova, a área total do sólido, né, vamos dizer assim, e dividir a área total da superfície do novo sólido dividido pelo antigo. Então, para facilitar as coisas, a gente pode começar pelo atual, né? Então, vamos calcular aqui a superfície ou área, vamos chamar de área, né? Área total, de qual que a gente vai calcular primeiro? Vamos chamar aqui, ó, do Pyramix. Área total do Pyramix, que é a figura sem o corte. Bem, a área total do Pyramix, é preciso que a gente perceba o seguinte, que ele é formado, ele é um tetraedro, ou seja, tetra já dá a ideia de 4. O que ele tem de 4? Ele tem 4 faces. Então, ele tem 4 faces e todas elas são triângulos equiláteros. Então, eu vou ter 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Você deve se lembrar que a área de um triângulo equilátero era medida assim, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É bem provável que você se lembre disso. Mas no caso aqui, o lado do triângulo é justamente a aresta da pirâmide. Então, a gente vai trocar a letra L pela letra A. A gente tem 4 triângulos e cada um deles é calculado como A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bem, o que você já pode perceber aqui? Ó? Já dá para simplificar o 4 com o 4. E o que vai sobrar aqui? Ó? Vai ficar A ao quadrado. Mas o que é esse A do Pyramix? É a medida da aresta total aqui. Ó. Então, quanto que ela mede? 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, raiz de 3, ou seja, 9 raiz de 3. Aqui não fala se é centímetros, então nós vamos colocar aqui unidade de área. Então, esse é o valor da área total do Pyramix, certo? Vou anotar essa informação aqui só para a gente não esquecer. Ó. 9 raiz de 3 unidades de área. Esse aqui é do Pyramix. Então, a área do Pyramix. Beleza. Feito isso, agora a gente vai calcular o outro que sobrou.
Aí que está um detalhe, né? Como eu vou calcular a área do Pyramix? Como que eu vou fazer? Existe pelo menos duas maneiras. Eu fiz de duas maneiras, mas eu vou fazer a que eu acho que é mais simples aqui com vocês. Ó. Quando você cortar o Pyramix, o que, que vai acontecer? Você vai tirar essa parte, tirar esse bico aqui, tirar esse bico. E o que, que vai sobrar? Vão sobrar 4 hexágonos. Ó. Em cada face antiga do tetraedro, vão sobrar 4 hexágonos. Então, eu vou chamar aqui ó, de área da nova figura. Eu vou chamar de A de N. A área da nova figura. O que, que vão sobrar? Vão sobrar 6 hexágonos. Mas tem um detalhe importante a se pensar aqui. Ó. Quando você tirar os bicos, vai sobrar aqui em cima ó, um triângulo, bem aqui, ó, na face superior. Você consegue perceber que vai sobrar aqui em cima um triângulo? Mas vai sobrar um em cada bico. Ó. Então vão sobrar 4 triângulos ali. Ó. Concorda? Então vão sobrar eu falei 6, mas não é 6, é 4 só aqui. Ó. É que eu fiquei com o hexágono na cabeça, mas vão sobrar 4 hexágonos. Deixa eu repetir a ideia aqui. Eu fiquei com o hexágono na cabeça e o meu cérebro me induziu a escrever o número 6 aqui. Mas não é, deixa eu repetir essa informação. Vão sobrar 4 figuras dessas aqui, ó. 4 hexágonos. E onde eram as pirâmides que estavam nos vértices, vai sobrar um triângulo que era exatamente a base da pirâmide tirada. Ou seja, vão sobrar 4 triângulos, porque vai sobrar um deste aqui, um deste aqui, um deste aqui e um deste aqui do lado esquerdo. Certo? Então eu preciso lembrar que vão sobrar esses 4 triângulos aqui. Se eu fizer só a parte do hexágono, eu vou acabar cometendo um erro. Bem, agora a gente vai fazer as contas. A gente já viu que figuras vão sobrar e vamos simplesmente fazer cálculos. Então, a parte mais importante nós já fizemos, que é lembrar que sobra esses 4 triângulos no lugar de onde foi tirado as pirâmides pequenas. Bem, agora que vem a pergunta, né? Como é que eu calculo a área de um hexágono, que é essa figura que você está vendo aqui, ó? Como que você calcula a área disso daqui? Bem, se você olhar bem, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Eu tenho 4 desses hexágonos e cada um deles é formado por 6 triângulos. E 6 triângulos que são equiláteros. Então, de novo, eu vou ter que lembrar dessa fórmula aqui, ó. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que aqui a gente não está chamando de L, por quê? Porque a gente está falando de aresta da pirâmide. Então, eu vou trocar apenas o L pelo A. Então, vai ficar A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais 4 triângulos, que são os que sobram aqui nas pontas. E eles são do mesmo tamanho desses aqui, ó. Então, eu vou calcular com a mesma fórmula. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Antes de fazer qualquer conta, eu já posso fazer algumas simplificações aqui, ó. Tudo bem até aqui? Quanto vale esse A para o hexágono aqui, ó? Ele vale 1, ó, porque nós lembramos que no começo nós combinamos de chamar 1, 1 e 1, para tudo dar 3 aqui na aresta total da pirâmide. Então, essa distância daqui até aqui mede 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então nem vai fazer diferença. Então, vai ficar 6 vezes 1 vezes raiz de 3. Então, vai dar 6 raiz de 3. Mais, aqui também vai ser 1, porque esses triângulos que sobraram aqui, ó, o tamanho do lado deles é o mesmo tamanho desse ladinho aqui, ó. Então, todos eles valem 1 também. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Portanto, a gente conclui o quê, ó? Que a área do novo sólido vai ser 6 raiz de 3 mais raiz de 3, eu tenho 7 raiz de 3. Isso é bem fácil de pensar, né? Eu tenho 6 chuchu mais 1 chuchu, eu tenho 7 chuchu. Então, eu tenho 7 raiz de 3. Unidades de área. Beleza, agora que eu já sei a área total da figura nova, agora eu termino o problema. Ó. Então, o que o problema queria mesmo? Ele queria a razão. Razão entre o quê? Razão é divisão. Então, vou chamar R de razão aqui. Razão é uma divisão. Divisão entre o quê? Você tem que analisar o que está escrito
aqui para colocar na ordem que aparece na frase. Ó. A razão entre a superfície total desse sólido, do que sobrou. O que sobrou foi 7 raiz de 3. E do Pyramix. Então, do Pyramix vem embaixo. Tem que ser nessa ordem. O primeiro vem em cima e o segundo vem embaixo. O do Pyramix, ó, a gente tinha anotado aqui, ó. 9 raiz de 3. Então, dá para simplificar o raiz de 3 com raiz de 3 e a razão vai dar 7 nonos. Eu não vou fazer uma piada maligna aqui e dizer que isso aqui é um asilo. Mas, porque eu sou uma pessoa politicamente correta, eu não vou dizer que isso aí é um asilo. Então, a gente fica com a nossa alternativa C. 7 nonos.